E aí, tudo bem? Eu sou Wesley Mello, esse é o Eu, Você e as Circunstâncias, e nós estamos no episódio 115. Hoje eu trouxe a Luciana e o Vinícius, os dois são osteopatas e nós vamos tentar conhecer um pouco mais dessa profissão. Luciana e Vinícius, a gente tem falado aqui um pouquinho de gestão, um pouquinho de empreendedorismo e muito sobre profissões, né? Uhum. E a de vocês não é uma profissão assim tão conhecida, né? Eu acho que nós vamos esclarecer bastante gente, né, sobre o trabalho de vocês. Sim. Primeiro, bem-vindos. Essa é a ideia, né? Obrigado pela confiança de estar aqui, eu já agradeço de antemão. Espero que vocês curtam os próximos 60 minutos. Sim. Obrigada, Wesley, pelo convite. Para a gente é uma honra estar aqui também. Tentar esclarecer também um pouco sobre a nossa profissão. É sempre muito bom poder, assim, divulgar, assim, porque a osteopatia, né, que é a nossa especialidade, ela não tem uma boa, não é muito bem difundida, assim, né, dentro da saúde, assim. Então, sempre que tem uma oportunidade como essa, a gente fica feliz e eu te agradeço também da mesma forma. Legal. E você que está aí vendo, ouvindo, assistindo as duas coisas ao mesmo tempo, já aproveita para seguir o canal, ou a página onde você está vendo, curtir o vídeo, que essas coisas são importantes para a gente chegar em mais pessoas e, quem sabe, chegar na pessoa que está lá em dúvida se segue a carreira de osteopata ou não. Qual dos dois preferir, ou um de cada vez, ou os dois? Eu queria saber como que a osteopatia surgiu na vida de vocês. Foi uma coisa que foi acontecendo ou já tá desde cedo vocês tinham essa ideia? Como é que surgiu isso na vida de vocês? Sim, posso falar? Tá. Assim, na verdade, eu trabalhava já há bastante tempo com fisioterapia, RPG, né, reeducação postural, mas eu queria mais. Eu queria ferramentas que me dessem mais resultado para o paciente, uma coisa mais rápida, né? Eu queria ter um resultado que o paciente me ligasse no dia seguinte, me falasse, Lu, estou muito bem, sabe? Tive um resultado excelente, o que tu fez comigo? Sabe? E eu estava precisando desse retorno do paciente, desse resultado, né? Eu queria ver o paciente bem em poucas sessões, e acho que isso me fez buscar a osteopatia, né? Como a osteopatia busca muito trabalhar o corpo como um todo, né? Tem uma visão mais ampla, então ela me proporcionou isso aí, esse resultado, essa eficiência no trabalho. Para mim foi, né, um pouco diferente, né? Claro, a gente vem de uma mesma profissão, mas caminhos diferentes, e eu lembro de ter conhecido durante a formação, inclusive, assim, né, citam, né, falam sobre as especialidades, e eu gostei daquilo, assim, de uma maneira superficial, e foi me apresentado, inclusive, como parecia mágica, assim, porque o cara conseguia resolver em uma sessão um problema crônico, assim, né, mas aí, claro, a profissão me levou para outros caminhos e depois eu acabei me especializando e agora sim, né, depois poder trabalhar e proporcionar isso, né. A especialização, ela vem de que área da saúde? No Brasil, a posso falar, a osteopatia, ela tem esse seguinte caminho, né, tu precisa ser formado como fisioterapeuta primeiro, e depois fazer essa pós-graduação, essa especialidade, né. Outros países tem curso próprio, né, superior disso, em outros tem que ser médico para poder ser osteopata e, enfim, cada país tem uma regulamentação um pouco diferente. No Brasil, precisa ser fisioterapeuta. Luciana, pelo que eu entendi da tua primeira resposta, você chegou a trabalhar como fisioterapeuta, vamos dizer assim, convencional, sei lá, generalista, melhor. Sim, depois de mais de 20 anos de formada que eu fui fazer osteopatia. 20 anos, não, então você trabalhou bastante Sim, sim. na fisioterapia convencional. E Sim. eu achei interessante que você falou a questão de ver o resultado mais rápido do que Uhum.
nas outras fisioterapias. Eu estou chamando de fisioterapia convencional, estou tentando achar outra palavra, mas é isso É assim mesmo. que a gente fala. A gente também, Então tá certo. Então, é que no episódio anterior eu entrevistei uma fisioterapeuta pélvica. Então, tô por aí na fisioterapia essas 2 semanas aí. Sim. Qual que foi o maior retorno que vocês tiveram, assim, quando vocês iniciaram, quando vocês mudaram de nicho, assim? Qual foi o caso, a situação que você falou, nossa, que diferença, que rápido que é agora, uma coisa que eu ia levar, sei lá, 2 meses, 3 meses. Sim. Conta um pouquinho disso. Na verdade, não sei se eu sei te dizer algum caso específico, assim, sabe? Mas a gente percebe muito pacientes que, às vezes, em uma sessão tem um resultado espetacular, tá? Por exemplo, eu já tive pacientes que tinham dor no ombro direito há muitos e muitos anos, que já trataram com várias outras profissões, né? Em outras áreas, também, inclusive a fisioterapia convencional. Em uma sessão, eu tratei o fígado dele e ele me ligou no dia seguinte: o que tu fez comigo? A minha dor que eu tinha uma vida inteira sumiu, né? Já tive pacientes também de enxaqueca, dor de cabeça há 17 anos, em uma sessão também. Ele disse: não tive mais dor de cabeça, sabe? Então, assim, não posso te prometer, não estou prometendo aqui que em uma sessão eu vou resolver o caso do paciente, mas foram casos que aconteceram e que às vezes nem a gente acredita, sabe? Até que os resultados vão vindo, às vezes a gente, poxa, como, sabe? Então, aos pouquinhos, a gente também vai criando confiança no nosso próprio trabalho e vai ver, não, realmente eu consigo fazer isso pelo paciente. Eu tive, na verdade, um caso que me fez assim, eu ainda estava na pós-graduação, né? A gente vai aprendendo as técnicas aos poucos, assim, né? Mas tu não tá livre para poder aplicar, né? Então, e aí eu tinha na clínica que eu trabalhava também, a física convencional. Ela era recordista de sessões, entendeu? Ela tinha um problema crônico no ombro, assim como a Lu falou, e, e ela era recordista, ela ia todo fim do trabalho, ela trabalhava perto, e ia lá, fazia uma sessão, se sentia bem, sentia um alívio momentâneo, outro dia estava com a mesma dor. E um dia eu resolvi tratar o fígado dela, porque eu tinha aprendido, né? Ela parou com a dor. Então, assim, foi para mim um caso marcante, assim, né? Ainda não tinha nem concluído a formação de uma forma oficial, assim, né? E aí, quem está nos vendo ou ouvindo, deve estar pensando, né? Porque quando a gente fala osteopatia, as pessoas estão daqui a pouco pensando em osso, né? E aí os dois acabaram falando da mesma coisa, que foi fígado, né? Então, eu queria que vocês explicassem um pouco mais, assim, como funciona o trabalho do osteopata, assim, o que realmente é a osteopatia, porque, como a gente falou lá na introdução, deve ter muita gente que não faz a mínima ideia do que se trata. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho de uma forma que uma criança de 8 anos, assim, fosse entender mais ou menos. Na verdade, através de técnicas de terapia manual, né, com as mãos, a gente dá condições para o corpo do paciente se curar, tá? Eu sempre gosto de comparar, por exemplo, com uma esteira de produção. Se naquela esteira de produção eu tenho um gargalo, vai dar problema antes e vai dar problema depois. A gente elimina esse gargalo. A gente faz com que tudo corra de forma harmônica, com que o corpo funcione, todos os sistemas, músculos, vísceras, sistema nervoso, né, vascular, com que tudo trabalhe de forma harmônica para dar condições para o corpo ficar legal, ficar sem dor, né, ficar sem disfunção. Basicamente, para mim é isso. Assim. A osteopatia, ela vê a saúde de uma forma um pouco diferente, que hoje em dia a medicina, de uma forma geral, ela está toda segmentada, né? Tem um especialista de rim, um especialista de ombro, especificamente, diferente do de joelho e por aí vai, né? Das mais diversos problemas. E a osteopatia, ela vê o corpo como uma unidade, onde todos os sistemas, estruturas se relacionam. E dessa forma, né, se tu, assim como a Lu falou, tu eliminando
uma disfunção, que é o que está acontecendo num ponto específico do corpo, todo ele vai ter o benefício, né? Então, a ideia é essa, né? Com a terapia manual, encontrar essas disfunções, a origem, né? Das dores, das inflamações, para daí sim o corpo encontrar o equilíbrio novamente, né? E na verdade tudo é interligado, né? A cabeça tem ligação com o pé, a víscera tem ligação com a coluna, né? Então a gente não consegue segmentar isso aí. A gente vê essa ligação, a gente enxerga todos esses sistemas trabalhando de forma conjunta e vê aonde que a gente tem que atuar, né? Uma dor na coluna, eu vou ter que às vezes trabalhar o intestino. Uma dor na lombar, eu vou ter que trabalhar o intestino. Então a gente enxerga essa relação dos sistemas corporais. É muito interessante. E qual que é a origem da osteopatia? Onde que nasce essa especialidade, assim? Tá. Que tempo? Originalmente, né, um médico americano, ele começou a fazer essas relações, vendo que, enfim, não adiantava tratar de forma segmentada. Ele começou justamente a fazer essas relações, né, Dr. Steele, e é uma especialidade nova, inclusive, assim, ela tem um pouco mais de 200 anos, assim, oficialmente, né, tratada, assim, dessa forma, com esse nome, assim, né, e ele começou a fazer essas relações, né, a parte visceral, inclusive o sistema nervoso central, o crânio, e aí, claro, teve outras pessoas, outros médicos, outros estudiosos que começaram a acrescentar, né, nessa ideia dele, e, e foi mais ou menos assim, a coisa foi evoluindo, né, com outros tantos colaboradores, né, nessa, nessa linha, tem ainda um outro colaborador importante, que foi o Dr. Barral, que é um francês que ele desenvolveu mais essas técnicas viscerais, né, que a gente falou de fígado, né, e esse osteopata francês, ele desenvolveu essas técnicas e ele ainda está vivo, ele é como se fosse uma lenda viva, né, da osteopatia, e são cursos que eu e a Lu, a gente gosta muito de fazer, a gente se atualiza, porque a gente acredita muito, né, nessas relações, e, enfim, a gente segue sempre num constante aprendizado, estudo, porque sempre aparecem coisas novas, né? Eu ia errar muito feio. Eu ia achar que isso tinha alguma origem oriental, assim. Não. Eu ia, Pois é. eu ia errar muito feio, né? Na verdade, assim, né, tu vai encontrar lá da medicina oriental, vai encontrar qualquer a terapia manual ela não tem, ninguém é dono, né? Então, cada especialista de qualquer parte do mundo pode fazer técnicas que a gente faz aqui, e a gente, né, ninguém é proprietário, né? Ninguém tem a patente de manipular um fígado, por exemplo. Mas eu acho que as coisas, né, a ideia é sempre a mesma, né? De trazer o bem-estar para o paciente, né? E, e, e... Não, e eu brinquei com a coisa do oriental porque eu olhando e eu me tratei com a Luciana, né? É, é, é uma coisa que, ao meu ver, assim, né? Vai no elementar, né? Vai na coisa de sentir mesmo o problema e tratar ali o problema, né? E isso tem muito a ver como o oriental trabalha essas coisas, né? E uma medicina um pouco mais antiga, assim, de lidar diretamente com o problema, sem tanta tecnologia, remédio, né? Esse tipo de coisa, né? Mas, justamente falando sobre isso, eu vi, agora eu não sei qual dos dois que foi, mas eu vi um dos dois fazendo tratamento em criança, nenê, né? O que já tem de errado ali naquele tamanho de criatura, pelo amor de Deus? Assim, ó, o bebê, ele passou, teoricamente, 9 meses dentro da barriga, tá? Os ossinhos dele são molinhos. O crânio dele, as suturas dos ossos ainda não se juntaram, então a cabeça é molinha. Então ele tá apertadinho na barriga e ele vai ter o formato que ele tá apertadinho na barriga quando ele nascer.
O nascimento, que é o crescimento, né, de coluna, da cabeça, às vezes fica esse formato, vamos dizer assim, num mau posicionamento. Então, a gente corrige tudo isso. O bebê, muitas vezes, ele chora porque ele tem uma dor na coluna, ele tem uma vértebra em rotação, que ficou ali aqueles 9 meses rotada. Então, a gente corrige isso aí. O bebê, a gente posiciona os ossinhos do crânio, né, para dar de certa forma, dentro do crânio tem o cérebro, então, de certa forma, se o crânio estiver achatadinho de um lado, o cérebro vai estar achatadinho desse lado. Assim, a gente previne uma série de futuras doenças, futuras patologias, escolioses, né, várias e várias coisas a gente consegue corrigir, corrigindo todos esses sistemas do bebê. Além do que o sistema digestório do bebê, a gente consegue organizar as vísceras no lugar, vamos dizer assim. Tá? A gente organiza, a gente arruma intestino, estômago, esôfago, tudo para que o bebê não tenha cólica, para que o intestino funcione de forma correta, para que ele não tenha gases, para que ele não tenha refluxo, né? Tudo isso, quanto antes o bebê fizer, melhor. Tu disse, não, mas como uma criança tão pequena já pode estar com problemas? Tem países que existe osteopata na sala de parto, para a França, se não me engano, e para já fazer aquelas pequenas correções que podem ser determinantes, assim, para evitar problemas, né? O parto, como não falou, é uma coisa muito traumática, né? Sai de uma situação de conforto, não precisa se preocupar com nada ali. E aí tu precisa encarar o mundo, né? Não é fácil, né? Até hoje é difícil, né? Para todos nós. E para eles é como se fosse assim, uma maior contraste, assim, né? Então, dá para trabalhar bastante ali na parte pediátrica também. E o bebê tem um resultado muito rápido. Bebê, a gente faz 1, 2 sessões e, às vezes, nem sempre precisa 2. A gente consegue corrigir tudo e deixar ele com o corpo equilibrado, né, livre de todas as disfunções, para que ele siga a vida dele. E mais uma vez, tentando fazer o meio de campo aqui, entre o leigo, porque eu fiquei aqui, vocês falaram, e fiquei pensando, quem nunca ouviu falar nisso e vê a gente não, vocês falando sobre botar a vértebra no lugar, rotação, botar a víscera no lugar, ossinho da cabeça, tal, o pessoal deve imaginar que é uma coisa invasiva, né? Fala assim, o cara pega e torce para pôr no lugar, né? Tipo quiropraxia, sei lá. Nada contra, porque aliás, eu não falei com quiroprata, de repente vou falar. Mas é diferente, né? Diferente. É tudo muito suave, né? Assim, pra gente que é leigo, a gente nem entende muito bem o que está acontecendo, na verdade, né? Porque é tão suave que você fala, não está acontecendo nada aí, né? Não é? Tem pacientes que até falam, achou que a gente está fazendo reiki na cabeça, por exemplo, né? De tão suave, é super sutil, não é dolorido, tu já sabe como é que é, né? Mas tem o lado da osteopatia que faz os trusts também, que faz a manipulação. Eu trabalho pouco com trust, o Vini trabalha um pouco mais. Assim, existem, né, técnicas semelhantes, né, a quiro e a osteopatia. Claro, para falar sobre aquilo, tu vai convidar um colega sobre isso, mas eles têm um foco mais forte em cima da coluna. E a gente, eu também faço, né, essas manipulações, assim, a pessoa fala muito, tem gente que procura porque gosta do estralinho aquele, né, mas eu gosto de fazer, mas eu preciso da indicação, eu preciso ter a sensibilidade do que o corpo da pessoa vai aceitar aquele estímulo, né, tem pessoas que não gostam de receber, e a gente pode fazer esse ajuste de outra forma, então, mas realmente ela é um pouco diferente da quiro, mesmo falando das manipulações vertebrais, né? A gente parte de um princípio na osteopatia que você não precisa ser brusco ou né, ter aquele toque brusco para ter resultado, né? Tu tem que ser específico, né? Aí tu pode ser mais sutil. Uhum. Não, e realmente, eu brinquei, mas é o pensamento, porque o bom de eu já ter feito é isso, né? Nem todo mundo que vem aqui, por exemplo, fisioterapia pélvica eu não fiz, né? Mas nem todo mundo que eu veio aqui eu tenho experiência, né? Mas nesse caso específico
Eu passei por algumas sessões, e nas primeiras sessões é um pouco isso mesmo, né? Você fica ali e fala, mas está acontecendo alguma coisa aqui mesmo? E realmente funciona, né? Funciona, mas você fica com essa impressão, né? Tipo, nossa, Não está fazendo nada. tão suave assim que realmente você não percebe que está acontecendo, e realmente aí o resultado vai aparecendo, né? O que acontece, assim, essa questão da terapia manual, tu falou da sensibilidade, claro, tem que ter tem que ter muito conhecimento anatômico, fisiológico, saber tudo o que acontece com o corpo, para tu botar a mão em cima e saber o que tu pode encontrar. E quanto mais específico tu for, maior a tua chance do tratamento dar certo. Então, a sensibilidade, de certa forma, a gente vai trabalhando também com o tempo, né? A primeira vez que eu comecei a atender com isso, não era como eu sou hoje, né? Mas tem que ter muito estudo, assim, a gente não pode simplesmente achar que tu vai botar a mão ali e vai dar certo, né? Não, tudo é muito estudado, não tem nada, como é que eu vou te dizer assim, é tudo muito real pra gente, assim, né? Não tem nada de... A gente Tudo sente muito, de fato, tudo sabe? muito trabalhado, tudo muito estudado, e precisa ser assim para a coisa dar certo, né? Então, assim, a sensibilidade também ela é trabalhada com a prática, principalmente, né? E com um pouco da intuição, da sensibilidade, depois de ter estudado muito. E isso realmente me chama a atenção, porque o conhecimento anatômico tem que ser realmente muito grande, né? Para fazer Sim. isso. Quanto tempo é a formação de osteopata? Nós levamos 4 anos, né? Depois de formação em físio, foram mais 4 anos de osteopatia. E atualmente a gente recém terminou uma formação em visceral, que foram mais 4 módulos de 3, 4 dias cada módulo. E estamos começando uma formação em neuro ainda, em osteopatia. Assim, Uma a gente especialização boa. aprende, A gente não para, a gente está sempre... tem muito conteúdo, né, para integrar o corpo todo, assim, né? E a gente acaba estudando de uma forma separada, mas sempre pensando em juntar, né? Aquela coisa, tu estuda a parte visceral, mas não pode esquecer que tu tá tratando uma enxaqueca, né? E, então, realmente tem escolas que levam 5 anos, outras 4, mas a gente está sempre num constante aperfeiçoamento, assim, né? Deixa eu mudar um pouquinho de assunto agora. Porque mudar sem sair do assunto, né? Porque a profissão de vocês é o tipo de profissão que acaba levando vocês não a ser somente o profissional técnico, né? O profissional da saúde, aí nesse caso, como também um empreendedor, um empresário, porque vocês têm que cuidar do próprio negócio também, né? Hoje, se a gente fosse dividir assim, percentualmente, quanto do esforço de você está no profissional técnico e quanto está no profissional empresário? Que eu gostaria seria 100% técnico. Se fosse, assim, uma utopia, né? Mas não dá. Na verdade, a gente nem é preparado para essa parte de administrar, né? A gente é preparado a atender o paciente, ponto. Mas de percentual, assim, não sei, acho que 30% administrativo, talvez. A gente acaba delegando bastante coisa para a secretária, né? Que ela faça algumas coisas mais burocráticas, assim. Claro que tem que estar sempre em cima, né? Olhando o que faz, o que não faz, cuidando e controlando e pedindo. Mas acho que uns 30%, talvez. Essa essa parte mais empreendedora, assim, a Lu me salva, assim, eu sou meio complicado para isso, né? Como a gente não tem informação, acho que a Lu, ela precisa ter muita organização, assim, né? A gente parece que quando pensa, assim, na clínica como uma empresa, parece que tu tá sendo muito frio e a gente, né, como terapeutas, assim, manuais, como fisioterapeutas, a gente é justamente o oposto, né? A gente quer dar um conforto, quer dar qualidade de vida,
mas a gente não pode esquecer disso, né? E o sucesso de uma clínica, de um consultório, de um profissional, passa por isso, né? É difícil dizer o percentual, É difícil. porque tem gente que não vai ter os 20, 30% esse, ou mais até, e vai ter problemas, né? Não digo financeiros, mas até financeiros pode ter, né? Porque se tu não é um profissional organizado, né? Tu não vai conseguir trabalhar e tá tranquilo para atender teu paciente, né? É, eu entro nesse assunto, e a Luciana já até falou de passagem, do que eu vou perguntar, mas vocês sentiram muita falta de ter na formação de vocês alguma coisa que preparasse um pouco para isso durante a faculdade mesmo, assim, ter essa preparação para o empreendedorismo, para a gestão, para finanças, enfim, para essas áreas que hoje vocês têm que lidar? Acho que sim. Eu tive uma cadeira de administração, se chamava Administração em Fisioterapia, alguma coisa assim. Era uma cadeira daquelas pequenininhas de 2 créditos e que a gente aprendia muito pouco, né? Eu acho que a gente acaba aprendendo isso mais com a vida, né? Alguém que te ensina, alguém que te dá um toque, tu pergunta para um pai como é que faz, né? A questão de contador, né? Mas realmente na parte de formação, acho que faltou sim. No meu curso, a Lu fez a fisioterapia na Fevale, né? Uhum. E eu fiz meu curso superior no Instituto Porto Alegre, no IPA, que inclusive teve problemas administrativos e não está nem funcionando mais. Mas assim, eu não tive cadeira, estudo era dado de forma quase informal pelos professores e totalmente assim, sem formação, e eu senti muita falta, sinto até hoje, e deveria, né, a gente ter um foco nisso também. Na verdade, vários profissionais que passam por aqui que as carreiras acabam quase que obrigatoriamente para, né, advogado, dentista, Uhum. terapeuta, enfim, massoterapeuta, vários profissionais acabam quase indo automático, né, para a questão de ter o seu negócio, né, sentem essa falta. E eu toco sempre nesse assunto, porque eventualmente vai ter alguém aqui que está lá começando a carreira, e aí já é uma coisa para colocar ali na lista do que durante a tua formação, se você não sentir na tua formação que está dando uma base. E mais, até às vezes até tem uma cadeira ou outra de. É que eu fico falando cadeira, e aí é só quem está no sul que entende isso, né? Porque nos outros estados a gente chama de matéria mesmo, né? Aquela matéria. Mas enfim. Mas às vezes a pessoa também, mesmo que tenha, também não presta muita atenção, porque não é o foco, né? A pessoa que está lá na área da saúde ou da educação, sei lá, ela tem outro foco. Mas é um pontinho de alerta, assim, se você está nessas carreiras e tem tempo de já ir procurando algum conhecimento, daqui a pouco um curso paralelo, vai te deixar já um pouco mais pronto quando você sair lá do outro lado, por mais que de repente você não tenha essa afinidade e tal, né? Porque faz parte. Na verdade, é bem isso que tu falou, né? Na faculdade, tu não quer aprender a administrar uma clínica. Tu quer aprender a tratar o paciente, né? O teu foco não é aquele ali. Então, tu aprende aquilo ali daquele jeito mesmo que te foi passado e a gente acaba aceitando, né? Uma outra coisa, também dentro da formação, que eu queria perguntar para vocês, que para mim, na área da saúde, eu toco nisso em todas as áreas, e aí é até um pouco o contrário, nas partes administrativas e tal. Vocês se sentem, tendo saído da formação, pronto para lidar com pessoas, mas não lidar com o corpo delas, lidar com elas, com atender gente, lidar com gente? Vocês acham que a formação de vocês deu conta disso? Vocês tiveram que aprender na raça também? É, na minha formação, assim, me chamou muita atenção em comparação a colegas, assim, que eu conhecia que faziam em outras faculdades, que
eu tive muita prática, assim, atendimento, assim, a pacientes, assim, desde o primeiro semestre, pode falar assim. Claro, inicialmente observando, né, trabalho de observação, não sei o quê. Segundo semestre eu lembro de ter ido para Santa Casa observar, e lá pelas tantas, assim, alguma coisa mais simples, os supervisores, não, vai lá e atende. Então, assim, de uma forma prática, eu me senti pronto para atender as pessoas, né, com segurança, assim, né, mas, claro que isso é uma coisa que é a prática que te dá, né. Eu acabei aprendendo isso também nos estágios. Eu comecei a fazer estágio lá no terceiro semestre já da faculdade, que acho que na época nem podia, foi um estágio meio, não foi pelo CIE, né, todas aquelas... E é ali que tu aprende a cara com o paciente e lidar com a pessoa. E assim, vou te dizer que nem sempre a gente está pronto para lidar com algumas pessoas, né? Não, isso é um desafio para qualquer carreira, né? Lidar com as É. pessoas é um desafio. Mas é que quase tudo, ainda hoje, né? Considerando que a gente está gravando em janeiro de 2025, que daqui a pouco o cara estiver vendo em 2050, já mudou bastante. Mas ainda Sim. se depende muito das pessoas, né? Então é uma coisa que também, se você puder colocar na tua lista de coisas a estudar e se aprimorar, vale a pena, porque lá do outro lado também você vai acabar precisando, né? Eventualmente lidar, inclusive, com funcionário, não só com cliente, né? Também com funcionário e tudo, né? Exatamente. Eu vejo que nas formações hoje em dia, né, tem muitas cadeiras EAD, né, e para a área da saúde, quando começou com isso, assim, um alerta, né, como assim, como é que o cara vai estudar à distância, assim, né, e isso é realmente, eu acho meio temerário, assim, porque a gente precisa ter justamente o contrário, é a prática, é o contato, é O toque, né? toque, assim, aí tu vai aprender mesmo assim, né, mesmo coisas, cadeiras, matérias teóricas, é importante, assim, eu acho, a parte, né, presencial, né, mas é uma tendência natural, né, do mundo, assim, global, acho. Não sei como vai ser, né, daqui para frente, mas eu só, enfim, só fico meio apreensivo, né. Na verdade, eu acho que vai ter que achar um meio do caminho aí, né? Porque tem algumas coisas que, ok, até dá realmente para estudar à distância, mas tem outras coisas que realmente é difícil, né? A área da saúde é bem difícil, né? Daqui a pouco, algumas cadeiras, tal, até daria, mas aí outras teriam que ser presencial, teria que ser uma coisa mais mista aí, talvez, né? Né, que eles estão Sim. falando. Porque não tem. Realmente concordo contigo que tem algumas profissões que não tem muito jeito de fazer só à distância, né? Precisa do presencial mesmo. Eu vou entrar aqui num bloquinho que eu faço para todo mundo, as perguntas. E aí, como nós estamos em dois, eu vou revezar. Eu vou fazer uma para cada um. Pode ser? Pode. Porque a gente, na internet, tem uma tendência de falar muito das coisas que dão certo, né? Tudo na internet parece muito perfeito, tudo funciona, tudo dá certo. Então, eu queria perguntar para a Luciana, no nosso trabalho, sempre, no nosso, no teu, no meu e no de qualquer um, por mais que a gente goste do nosso trabalho, sempre tem uma parte do nosso trabalho que a gente faz, porque tem que fazer, mas não é o que a gente gosta mais de fazer. O que é essa parte no teu trabalho? Acho que é administrar, empreender. Eu gosto de atender o paciente, eu gosto de botar a mão, de sentir, de fazer o bem para o paciente, né? E sentir ele melhor. Agora, essa parte burocrática aí, se desse para não fazer. Vinícius, agora para ti na mesma linha, tá? Depois a gente vai para a parte boa, mas na mesma linha. O que na tua carreira, assim, e aí pode ser desde lá da fisioterapia, não precisa da fisioterapia convencional, né? O que você tinha certeza, um projeto, um plano, um paciente, enfim,
você tinha certeza que ia dar muito certo, mas acabou que não deu? Ah, como é difícil, né, isso, porque a gente inicia os tratamentos, né, com as pessoas, né, assim como tu falou, né, querendo que dê tudo certo e tu não te passa o contrário. A vida das pessoas tem muitas influências, né? Às vezes não é só assim aquela relação direta ali de tratamento na fisioterapia. Às vezes, né, forças externas. É triste, por exemplo, ver que quando a pessoa não tem condições financeiras para continuar o tratamento. Isso me deixou sempre muito triste. E eu também, lá pelas tantas, tu acaba te comovendo, sedento, quando tu abraça a causa do paciente e tu vê que ela não tem condições, quando tu vê, tu tá lá fazendo, né? E só que nem sempre a gente consegue. Então, assim, quando barra a melhora da pessoa barra para uma limitação dela e tu não consegue mais ajudar. Então, difícil. A resposta foi meio prolixa, mas a pergunta também é. Não, entendi. Não, entendi. Luciana, agora o contrário da outra pergunta. O que tem no teu trabalho que quando acontece, você olha e fala assim, é por esse negócio que eu faço isso? Uma mensagem de um paciente dizendo que está muito bem. É o que mais me satisfaz, assim, é tudo isso que eu quero escutar no dia seguinte. Eu acho que é isso que faz a gente querer mais e querer fazer o nosso trabalho e trabalhar de novo, e de novo, e de novo. É o que mais nos motiva. Pelo menos a mim é o que mais me motiva. Eu acho que, no fim, eu tenho repetido isso um pouco, porque, como eu disse, essas perguntas eu faço para todos, né? E a resposta nunca é igual, ela é sempre diferente. Mas o que tem por trás dela sempre é igual. Que é o que? A gente quer encontrar ressonância no que a gente faz, né? A gente quer encontrar, quer saber que tem um propósito, né? Que tem um motivo no que a gente faz, né? Agora, Vinícius, a outra pergunta que eu te fiz, também, vamos inverter. O que na... veja bem, não precisa ser com um paciente, pode ser um projeto, um trabalho, enfim. O que você nem botou tanta fé assim que ia dar certo e quando viu, deu muito certo? Ah, pois então. A Luciana tá com um Quando sorriso que ela lembrou de umas 5 coisas, né? Não, assim, ó, o que que é. Quando, assim, eu falei inicialmente lá que eu, né, tive um contato com a osteopatia e, e aquilo ficou latente na minha vida profissional. Né, assim como a Lu, eu também levei em torno de 20 anos para fazer a formação de osteopatia, mas nunca esqueci disso, né, sempre soube que ela existe, tinha uma esperança de que ela fosse realmente uma coisa que fosse mudar, enfim, o rumo profissional, assim, e aconteceu, né, a gente fez a formação, a gente fez a formação juntos, inclusive, né, mas tudo foi muito melhor, assim, tudo muito mais satisfatório, os resultados melhores, a parte financeira melhor também, tudo melhorou depois da osteopatia, assim, parece que foi um divisor de águas. Para mim era um projeto que eu achava que ia dar certo e foi melhor do que eu esperava. Legal. Na verdade, eu faço essas perguntas porque, às vezes, a gente está lá no começo do caminho e acha que as coisas vão acontecer exatamente do jeito que a gente imagina, né? E a gente que já andou um pouquinho pela estrada sabe que não é nada assim, né? E a gente sai pensando no caminho, e no longo do caminho as coisas vão mudando, né? As coisas que a gente acha que vai dar muito certo não dão tão certo, às vezes, e às vezes as coisas que a gente acha que nem ia dar tão certo assim acabam dando muito certo, né? O que não quer dizer que as pessoas não devam planejar, porque quando eu falo isso, as pessoas sempre falam, então não precisa planejar nada. Não precisa. Precisa, porque essas coisas só acontecem porque você está trilhando um caminho, e aí no meio do caminho vai aparecendo outras coisas, mas se você não trilhar caminho nenhum, não acontece nada, né? Então, não dá para ver ao sabor do vento. Luciana,
Agora você vai ter uma chance. Você pode voltar no tempo que você quiser. Pode ser 1 hora atrás ou 10 anos, 20 anos, o tempo que você quiser, para dar um conselho profissional para a Luciana lá de trás. Qual seria? E quanto tempo? Tá. Lá eu daria um conselho para a Luciana quando ela se formou em 2002 na fisioterapia, e eu ia dizer para ela: faz osteopatia, começa amanhã, começa logo. Como foi curtinho, eu vou te dar a mesma chance, Vinícius. É, eu não sei eu acho que as experiências que eu tive, né, ao longo da fisio convencional me fizeram o profissional que eu sou hoje. Claro, poderia talvez ser um profissional melhor ainda, não, sem querer me gabar disso, né, é só porque, assim, eu acho que o meu aprendizado depois da experiência que eu tive antes foi melhor, né? Então, se eu fosse me dar um conselho, eu acho que eu faria só uns 10 anos antes, não 20 anos. Essa pergunta sempre é difícil, porque quando a gente responde ela, a gente está respondendo ela com a cabeça de agora, né? E a gente só tem a cabeça de agora porque passou pelo que passou. Então, na verdade, não existe essa pergunta. É mais para quem está do outro lado e às vezes está no mesmo dilema, né? Daqui a pouco olhar o Vinícius e falar, é verdade, eu não vou esperar tanto tempo, vou fazer agora. Então, a gente não tem como mudar nada, né? A gente é o que é, porque fez o que fez, né? Já foi. Vinícius, vamos fazer o contrário agora. Vamos para frente uns 5 ou 10 anos. Que Vinícius nós vamos encontrar lá na frente? O que ele vai estar fazendo? Bom, eu espero, né, ter o, aprofundar ainda mais o conhecimento, né? A gente faz isso e cada vez que a gente faz um novo curso, a gente fica muito contente e louco para botar isso em prática, né? Então, daqui a 5 anos eu espero, né, estar muito melhor capacitado para poder entregar o melhor, né, para os pacientes. Você, Luciana, mesma situação. Daqui a 5 anos, eu espero que tenha uma Luciana que se cuide, porque o nosso corpo é a nossa ferramenta de trabalho, né? Então, eu tenho que ter condições de atender bem um paciente, né? Então, eu quero estar bem para poder continuar atendendo e passando meu conhecimento e passando né, o meu trabalho para ajudar os pacientes. Agora, eu tenho 2 perguntas que eu faria para uma pessoa só, mas eu vou fazer para 2, então vai ser cada um vai ficar com uma. Quem quer ficar com a fácil? Uma é fácil, a outra é mais difícil. Eu quero a fácil. Eu acho que nem eu, as tuas nem não são fáceis, então Não, tanto faz. não, mas essa é bem mais difícil mesmo. Bom, Vinícius, como quem manda sempre são as mulheres, você vai ficar com a difícil, porque democraticamente é assim que funciona. É, Aham. Luciana, considera que tem uma jovem fisioterapeuta, um jovem fisioterapeuta, e, e ele está aqui agora vendo esse vídeo. Por que ele deve fazer a especialização de osteopata? Pelo retorno, pela o retorno emocional que a gente tem, né? O bem-estar do paciente, por um retorno financeiro, que eu acho que é melhor que uma fisioterapia de outras áreas, né? Do convencional ali. E acho que basicamente por isso, pelo bem-estar do paciente nos falar que está melhor e pelo retorno financeiro que não dá para reclamar. Vinícius, Essa era fácil, a dela. essa é a fácil, porque a difícil é o contrário. Deu um motivo para não fazer a osteopatia. Eu disse que era difícil. É bem difícil mesmo.
Olha, é claro, né? A formação é cara, então, não sei talvez seja o contratempo disso tudo, né? Tudo exige muito estudo, muito tempo. Se tu é uma pessoa imediatista, para os ganhos, tu pode ganhar dinheiro com a fisioterapia de outras formas, mas normalmente tu sentar numa uma mesa, estudar e dedicar teu tempo, vai contra, às vezes, parece, né? Essa, essa pressa nesse retorno financeiro, mas no fim das contas, como ela falou, vale a pena, só que é uma coisa de longo prazo, né? E se não é uma pessoa que não gosta de estudar, nem começa. Porque a gente estuda bastante. Bastante mesmo. Entre um paciente e outro, vai lá, pega um livro, dá uma pesquisada. Né? A gente está sempre, sempre. Tá vendo? Nem foi tão difícil assim, ótimas respostas. Eu falo que é mais difícil porque a gente está falando de uma coisa que a gente gosta, né? E aí falar para alguém, olha, não faz isso é difícil, né? Mas realmente vocês foram muito bem na resposta. Porque a ideia é realmente fazer esse contraponto. Olha, se você não é muito imediatista, ou sei lá, se você não gosta de gente, enfim, tem alguns motivos aqui que realmente daqui a pouco não é para você. Então a resposta foi excelente. Aqui, quando a gente vai encaminhando para o fim, o Vinícius disse que as minhas perguntas foram difíceis, então eu faço a gentileza aqui, a gente troca de lugar. Então vocês podem ou fazer uma pergunta só os dois, ou uma cada um. Vocês têm um momento aí que vocês podem perguntarem, se quiser. Bom, assim, eu vejo, né, o teu trabalho, né, tu é um comunicador, tu lida bem com essa questão, né, da comunicação, né, e isso para a gente também é difícil, sabe? Às vezes a gente tenta divulgar, principalmente em rede social, nosso trabalho, e a gente, pá, se atrapalha. Então, assim, que dica tu podia dar para a gente, né, como para a gente poder se comunicar e expor melhor o nosso trabalho, né? Aproveitei aqui, né? Não, mas é uma boa pergunta e eu acho que essa ninguém fez, não, pelo menos não desse jeito. É como tudo, né? É prática, né? Eu não fiz bem da primeira vez, né? Então, até porque isso aqui não é meu trabalho, né? Mas o meu trabalho, ele tem muito de treinamento. Eu trabalho muito com treinamento com as pessoas, né? Então, eu lido muito com as pessoas há muito tempo, há mais de 20 anos, né? Então, isso aqui tem um pouco de cara de pau mesmo, né? Pois é. É um pouco de desprendimento. Eu acho que se a gente for pegar a principal coisa, eu acho que é isso, é não ficar pensando muito no que os outros vão achar. É fazer o que você está a fim de fazer. Porque no fim, ninguém está muito aí de verdade, tá, Vinícius? Para dizer bem a verdade para ti. A gente se preocupa muito com os outros e os outros estão tão preocupados com a gente assim, sabe? E, e quando você começa. Porque eu tenho lá o meu Instagram, eu tenho faz tempo, e lá eu faço um trabalho também. E aqui eu acho que já faz uns 2 anos o podcast, não mais de 2 anos, completou 2 anos em outubro. E de vez em quando aparece alguém que manda uma mensagem, fala, poxa, aquele teu vídeo foi legal, poxa, me ajudou, vem ali no direct, né, tal, e aí eu acho que isso vai te impulsionando a fazer mais, né? Mas a verdade é isso, é se propor a fazer e fazer. É que eu tenho muito isso, se eu me propor a fazer uma coisa, eu faço. Com vergonha, sem vergonha, eu faço. Se eu me propor a fazer, eu faço. Mas no começo Vergonha é o que assim. Que nos move. é o que nos trava também, né? A Não, no vergonha. começo eu tinha também ficado, o que os outros vão pensar, né? Porque eu não faço só isso aqui, né? Se você for lá no meu Instagram, tá cheio de vídeo lá, enfim. E no começo eu ficava, né? Porque eu não é meu trabalho, né? Eu já tive uma empresa de consultoria, quer dizer, eu tenho ainda uma empresa de consultoria que eu não atuo mais diretamente, assim, porque eu estou na direção de uma empresa, então eu não atuo tão mais diretamente. Mas no começo tinha uma coisa assim de preocupação, poxa, meus colegas lá, né?
que eles vão achar, o que eles não vão achar, porque até para servir como incentivo para vocês, no meu caso, eu acho que é um pouco mais difícil, porque vocês, se você for lá falar do teu trabalho, mostrar um vídeo do teu atendimento, aquilo ali é o que você faz. Os meus vídeos lá, né, principalmente no Instagram, porque aqui quem está falando é vocês, eu falo um pouquinho aqui no fim. Eu estou falando sobre ideias, né, sobre estudos e tal. E as pessoas acabam achando que você age 100% do tempo daquele jeito. E existe uma diferença entre você saber e fazer sempre, né? Então, por exemplo, lá tem conteúdo sobre liderança e tal, e eu tenho certeza que vez por outra alguém que trabalha comigo ou trabalhou, olha assim e fala, tá, mas ele não faz. Deve acontecer. E se acontece, é isso mesmo. Por quê? Porque cada vez que eu estou fazendo um vídeo ali que eu estou falando inclusive para mim. Inclusive para mim, né? Também é para mim. Nem sempre eu consigo fazer daquela forma, mas eu sei que o correto é daquela forma. Então, no caso de vocês, eu acho que é até menos comprometedor, assim. Se vocês fizerem lá um vídeo do atendimento de vocês, ou pegar um testemunho de um paciente e tal, eu acho que tem muitos meios aí que vocês poderiam fazer. Mas também a gente não precisa saber fazer tudo, né? Daqui a pouco a gente alguém contrata lá para fazer, né? Eu também, às vezes, tenho que chamar alguém para fazer alguma coisa, né? Faz parte. Te respondi, Vinícius? Não, eu gostei da dica, principalmente aquela que diz, as pessoas não estão nem aí, então fala mesmo, né? A gente se leva a sério demais, Vinícius, na verdade. A gente se dá importância demais, às vezes. A gente acha que tá todo mundo olhando pra gente, tá todo mundo, na real, não tá. Na verdade, não tá. Às vezes quem tá mais reparando e vendo, às vezes até as pessoas estão mais distantes, assim, né? No meu canal lá, me acompanha muito mais gente que eu nem conheço, na verdade, né? Que é normal. Mas espero que eu tenha respondido. Luciana, valeu essa? Quer fazer mais uma? Tá. Não, tá, isso aí. Satisfeita? Beleza. Satisfeito. Antes de a gente encerrar, eu quero... Se alguém ficou curioso sobre o assunto aqui, eu quero que essa pessoa tenha a oportunidade de continuar nele de outra forma. Então, eu queria que vocês, se puderem, indicassem um livro, ou um filme, ou uma série, ou um documentário, enfim, algum conteúdo que a pessoa pudesse continuar nesse assunto. Sobre osteopatia, é tudo tão técnico, sabe? Filme não tem, né? Tem alguns filmes, assim, mas eu, especificamente osteopatia não, mas assim, que falam de pessoas que fizeram tratamentos, né, com fisioterapeuta, reabilitações de alguma coisa, um título, assim, também. Talvez a biografia do Steele, que é o criador da osteopatia. Tem um tempo. Tem um livro interessante que eu lembro de ter lido na faculdade, agora estou tentando lembrar o nome da autora, que é O Corpo Fala, da Bianca. Acho que é. Enfim, vou ficar devendo, né? Mas quem está vendo aqui, vai lá no Google e procura também, né? O Corpo Fala, assim, e para a gente, né? Eu já ouvi por aí, eu sei que é um livro... Não, é um livro conhecido, assim, e ele diz muito sobre a osteopatia, porque a gente, quando vai, né, fazer uma sessão, a gente quer que o corpo nos fale, né? E a gente precisa ouvir para poder ajudar as pessoas, né? A gente ouve com as mãos. Ótimas indicações. Inclusive porque biografia sempre funciona, né? Porque mesmo que a pessoa não entenda tanto do assunto, né? A vida de uma pessoa que criou uma coisa legal, importante, sempre é de alguma forma interessante, né? Então, fica a dica aí. Eu queria agora dar aí o tempo que vocês quiserem, para o recado que vocês quiserem, a mensagem que vocês quiserem, enfim. Fica à vontade. Bom, eu quero te agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui conversando contigo. Foi muito legal, né? Foi um tempo bem descontraído, gostei bastante.
tá? E deixar um recado que quem quiser procurar um osteopata, a gente está à disposição, né? A gente vai procurar tratar com todo o nosso conhecimento, nosso carinho, né? Estamos aí. A clínica está de portas abertas ali, né, em São Leopoldo, né, para receber as pessoas. A gente acredita muito que a gente pode ajudar e a gente gostaria mesmo é que as pessoas também acreditassem, né, que se a gente como terapeuta e o paciente, se a gente quiser de uma forma bem específica a mesma coisa, o sucesso aí que dá certo, né? Então a gente quer que as pessoas acreditem na osteopatia e nos procurem, a gente pode ajudar. Eu sou testemunha viva aí que realmente o trabalho é muito legal e funciona mesmo. Quem é de São Leopoldo ou região, né? Porque nós estamos indo para qualquer lugar aí, né? Que para quem é de São Leopoldo e região, e para quem não é também, enfim, os contatos vão estar aí na descrição, né? Quem quiser segui-los aí, trocar uma ideia, eventualmente marcar um horário, quem é mais de próximo aqui, né? A clínica está super bem localizada, bem no centro de São Leopoldo, então quem tem um problema mais crônico aí, enfim, eu realmente recomendo mesmo, porque super funciona. Gente, muito obrigado pela confiança de vir dividir um pouquinho a história de vocês, é sempre muito legal. Sempre digo que eu faço isso aqui um pouco por egoísmo, só para eu saber mais das coisas mesmo. E aí acaba que mais alguém fica sabendo, mas só Os outros, né? O egoísmo é do bem, né? não é bom porque a gente vai cada vez sabendo um pouquinho mais de cada coisa, né? É muito legal isso mesmo. E a profissão de vocês realmente é muito interessante, é muito legal e foi realmente um prazer falar um pouquinho com vocês sobre isso. Obrigado, viu? Foi muito bom. Obrigada a nós, Wesley. Muito obrigado. Parabéns pelo teu trabalho também. Valeu, obrigado. Parabéns. Valeu. Quem está aí do outro lado, se você chegou até aqui, a gente está fechando 1 hora agora de episódio. Eu quero crer que você curtiu, né? Você ficou aqui 1 hora, né? Deve ter gostado. Então, se gostou, materializa aí, clicando no curtir, né? E seguindo a página. Isso ajuda o trabalho das pessoas que passam por aqui chegar a mais pessoas, né? O recado final que eu sempre dou aqui: não saia daqui achando que você aprendeu nada ou que está entendendo de alguma coisa, né? Vai estudar, vai pesquisar mais, né? Um podcast, no máximo, abre uma porta para curiosidade. Se fizer isso, eu já estou muito satisfeito. Vai atrás. Se você se interessou por osteopatia, vai pesquisar, vai atrás, procura boas fontes, enfim. Vai atrás de realmente conhecer o trabalho, que a gente aqui só abriu uma portinha. E se você curtiu, volte semana que vem, novos personagens, ou de repente eu sozinho aqui, que às vezes acontece também. E voltando semana que vem, mais uma vez, seremos eu, você e as circunstâncias. Se cuide, fique bem e até lá. Obrigado, gente.